Olá, pessoal! O tema da nossa aula hoje é multiculturalismo. Falar de multiculturalismo é falar sobre como são tratadas as diferenças em nossa sociedade. No entanto, isso é ainda pouco para definir as implicações do termo, deste conceito, multiculturalismo. Mas afinal, o que é multiculturalismo? O multiculturalismo ou pluralismo cultural é um termo que descreve a existência de muitas culturas numa localidade, numa sociedade, numa cidade, um país, sem que uma delas predomine, porém separadas geograficamente e até do convívio, no que se convencionou chamar de mosaico cultural. O que é o mosaico cultural, né? Lembrando aqui que é o conjunto de todas as expressões culturais organizadas distintamente para mapear os costumes de um povo ou de uma nação. O multiculturalismo no Brasil é a mistura de culturas. Trata-se da miscigenação dos credos e culturas que ocorrem no Brasil desde os tempos da colonização. E uma das principais características da cultura brasileira é justamente essa diversidade. O processo imigratório teve grande importância para a formação dessa cultura. Lembrando que, como o país tem uma extensão territorial diferenciada, nós temos, e o processo imigratório foi diferenciado também para as mais diversas regiões que compõem o território brasileiro, nós vamos ter esse fator também como um dos fatores determinantes para essa diversidade cultural que nós temos no nosso país. Eu coloquei aqui uma figura que representa justamente esta diversidade, cultural de crenças, de costumes, de valores, dos mais diferenciados. O multiculturalismo implica em reivindicações e conquistas das chamadas minorias. Lembrem que já comentei em sala de aula que minoria não significa em menor quantidade, né? Então, nós temos aqui exemplos de minorias. Quando eu estou falando de minorias, são parcelas que compõem a sociedade que estão muitas vezes excluídas ou que sofrem, discriminações. E nós temos como exemplo aqui os negros, os índios, as mulheres, os homossexuais, entre outros. As pessoas com necessidades especiais também. Então, a doutrina multiculturalista dá ênfase à ideia de que as culturas minoritárias são discriminadas, sendo vistas como movimentos particulares, mas elas devem merecer reconhecimento público. Para se consolidarem, essas culturas singulares devem ser amparadas e protegidas pela lei. A política multiculturalista visa resistir à homogeneidade cultural, principalmente quando essa homogeneidade é considerada única e legítima, submetendo outras culturas a particularismos e dependência. Então, quando numa sociedade, uma determinada cultura se acha superior às demais, e não reconhece, isso nós temos aqui, a política multiculturalista, ela visa justamente resistir a isso, que isso não ocorra, Eu coloco aqui um pensamento do Boaventura de Souza Santos, que no entendimento dele, o multiculturalismo é a pré-condição de uma relação equilibrada e mutuamente potenciadora entre a competência global e a legitimidade local, que constitui os dois atributos de uma política contra-hegemônica dos direitos humanos no nosso tempo. Eu vou deixar aqui um link para vocês podem estar clicando para
justamente verificar como ocorre um estudo que foi feito pela Harvard, e eles mostram, eles fazem um mapeamento da homogeneidade, né, do multiculturalista, como ela ocorre no mundo. E trazem também algumas ponderações que eles fizeram sobre a diversidade étnica, né, nos países do mundo. Quais são as características, né? É claro que isso foi um estudo que foi feito pegando algumas, vocês vão perceber lendo, né, esse material. Ele é um material bem interativo, bem importante que vocês visitem esse site que eu deixei aqui o link. Ele é um material que ele vai trazer, eles pegaram amostras, né, dentro dos países, né, que tinham diversidade étnicas, e fizeram algumas questões, né, algumas perguntas. E é interessante porque no documento eles trazem características consideráveis para a gente entender como é que se dá essa questão da diversidade étnica, né, nos países, certo? Então, a pluralidade cultural, ela quer dizer a afirmação da diversidade. Então, ela traz a consciência da realidade que vivemos, oferece elementos para a compreensão de que respeitar e valorizar as diferenças étnicas e culturais não significa aderir valores do outro, e sim respeitá-los. Então, o respeito aqui é a palavra-chave, né? Como coloca aqui, né? Traz a consciência da realidade que vivemos, oferece elementos para a compreensão de que respeitar e valorizar as diferenças étnicas e culturais não significa abrir mão dos nossos valores, né, daquilo que nós acreditamos, e sim que nós podemos conviver pacificamente, respeitando. Então, o respeito é a palavra-chave. A pluralidade cultural existente no Brasil é fruto de um longo período histórico de interação entre aspectos políticos e econômicos no plano nacional e internacional. Então, o processo ele apresenta como construção cultural brasileira altamente complexa, uma construção, né, cultural altamente complexa. O tema pluralidade cultural oferece oportunidades para o conhecimento de suas origens como brasileiro e participante de grupos culturais. Essas diversas culturas propiciam a compreensão de seu próprio valor. Então, a partir do momento que eu passo a entender, a estudar a pluralidade cultural, eu faço uma imersão também para conhecer conhecer o meu próprio valor, a minha cultura, né? E conhecendo essa minha cultura, os meus valores, de onde vem, o percurso histórico, né, dos meus familiares, enfim, dos grupos aos quais eu pertenço, né, a minha família, os meus grupos sociais. A partir do momento que eu passo a entender como isso se forma ao longo da história, eu também passo a compreender o outro. E eu coloco aqui uma outra citação, né, do Tavares, que ele fala que a plurinacionalidade é uma perspectiva político-jurídica. Então, quando o país reconhece essa pluralidade cultural, né, então isso é uma perspectiva político-jurídica de defesa da diversidade cultural, de reorganização territorial e de democracia intercultural, que não põe em causa a unidade nacional. Muito, porém, né? Muito, ela antes a reforça, né? Ela vai reforçar, dado que em nome dela se reconhece a plurinacionalidade. Então, olha o que o autor coloca, né? Essa unidade nacional, ela não vai ser prejudicada pelo fato do país reconhecer
né, a diversidade cultural, pelo fato de ser um país que reconhece essa pluralidade cultural e que, além de reconhecer, né, respeita. Então, a unidade nacional ela não vai ser fragilizada em virtude da plurinacionalidade, do reconhecimento político e jurídico, da pluralidade cultural. Então, superar o preconceito e combater atitudes discriminatórias são valores de reconhecimento mútuo, o que é tarefa da sociedade como um todo. A escola, eu coloco aqui abro aqui um parênteses, né, para vocês pensarem. A escola, ela tem um papel crucial para desempenhar esse processo. Então, a elaboração de propostas de trabalhos pedagógicos, né, que tem dificuldades até mesmo em termos internacionais, né, relacionados a essa questão. A Organização das Nações Unidas tem propostas por intermédio de suas agências, assim, procurando, né, trazerem contribuições que desenvolva a cultura da paz. Essa iniciativa tem apenas caráter indicativo, pois apresenta um apelo em prol do estabelecimento de novas bases de convivência local, nacional, regional e mundial. Então, há um apelo da ONU para que enviem, né, novas propostas, que os países enviem novas propostas de trabalho nesse campo. Então, o convívio escolar, lembrando, e é importante a gente salientar, que o convívio escolar ele possibilita conhecimentos e vivências que cooperam para que se apure sua percepção de injustiças e manifestações de preconceito e discriminação. Então, cabe, portanto, à escola buscar contribuir relações, né, construir, relações de confiança para que a criança possa viver em harmonia e assim contribuir para a sua formação como cidadão. Através da educação, pode-se combater atitudes de discriminação. Olha só, né? De discriminação e formar cidadãos mais conscientes. O aluno ele deve ter segurança, né? O estudante ele deve ter segurança e aceitação no ambiente escolar, no ambiente de ensino. Ele deve se construir, né? Deve-se construir um ambiente de respeito, fazendo assim com que ele sinta mais interesse e assim estará contribuindo também significativamente, sem sombra de dúvidas, para a sua aprendizagem. A diversidade cultural e étnica muitas vezes é vista como uma ameaça para a identidade da nação. Em alguns lugares, o multiculturalismo provoca desprezo e indiferença, como ocorre no Canadá, por exemplo. Vou citar um exemplo aqui distante, mas nós não precisaríamos sair do nosso país para encontrar exemplos, né? No Canadá, né, que ocorre entre habitantes de língua francesa e de língua inglesa, por exemplo. Mas também pode ser vista como um fator de enriquecimento e abertura de novas e diversas possibilidades. Nós temos aqui, eu cito alguns, um sociólogo e um historiador, né, que falam, que demonstram, né, através dos seus estudos, né, que o hibridismo, né, e a maleabilidade das culturas, esse hibridismo e a maleabilidade das culturas, que são termos que eles utilizam nos estudos deles, são fatores positivos de inovação. Esse hibridismo seria essa convivência de diferentes culturas, diferentes etnias e diferentes culturas no mesmo espaço social, né? E a flexibilidade, a maleabilidade das culturas são fatores positivos de inovação. Também trago aqui o Charles Taylor, que é um autor do livro, né, Multiculturalismo, Diferença e Democracia. Ele acredita que toda política identitária, que fala da identidade do povo, né, não deveria ultrapassar a liberdade individual. Indivíduos, no seu entender,
são únicos e não poderiam ser categorizados. Taylor, ele definiu a democracia como a política do reconhecimento do outro, ou seja, a política da diversidade. Aqui eu coloco algumas ações afirmativas, né? Que ações afirmativas seriam essas, né? Essas ações afirmativas seriam medidas especiais e temporárias, tomadas ou determinadas pelo Estado. Aqui o Estado deveria estar em letra maiúscula, né? Espontânea ou compulsoriamente, com o objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de oportunidades e tratamento, bem como de compensar perdas provocadas pela discriminação e marginalização, decorrentes de motivos raciais, étnicos, religiosos, de gêneros, entre outros. Portanto, as ações afirmativas visam combater os efeitos acumulados em virtude das discriminações ocorridas no passado. Sobre a globalização e multiculturalismo, né, o homem racional e o cidadão da modernidade, eu coloco aqui apenas uma reflexão, né? Aqui na figura vocês observem, né, os efeitos da globalização, né, o acesso à informação rápida, né, o advento aí da internet, dos computadores, dos aparelhos celulares, né, a forma, né, como a informação ela passa a ser acessada de forma muito rápida, né? Então, o período em que vivemos, ele é marcado por diversas transformações em todo o mundo. As formas de vida bastante rígidas ou severas que eram utilizadas para regular as relações em sociedade vêm sendo pouco a pouco desgastadas. Isto traz diversas consequências no dia a dia das pessoas. É, pois, um momento de crise nestas formas de vida. Aqui, no nosso próximo momento de discussão, a gente vai abordar essas questões, né, do momento vivido, né? Aqui, a educação multicultural, nesse momento eu quero refletir com vocês, curso de pedagogia, curso de educação física, bacharel e licenciatura, nós temos aí alunos de direito, das engenharias também, né? Sobre o papel da educação. Então, a educação ela é multicultural, é a necessidade de promovermos a equidade social, valorizando as culturas e colaborando para a superação das diferenças. Então, como as instituições de ensino podem contribuir? Sensibilidade, né? Sensibilizando para a pluralidade, a sensibilidade, né? Despertando a sensibilidade para a pluralidade. Quando eu falo aqui de ensino, eu falo de ensino em todas as esferas. Redução de preconceitos e discriminações, responsabilidade de todos no esforço por reduzir a opressão, contextualização e compreensão da produção das diferenças. Ok, eu trago aqui então mais um pensamento do Boaventura de Souza Santos, onde ele fala o seguinte: as pessoas têm direito a serem iguais, sempre que a diferença as tornar inferiores. Contudo, também direito a serem diferentes, sempre que a igualdade colocar em risco suas identidades. Eu convido vocês a refletirem sobre esse pensamento do Boaventura de Souza Santos. Esse pensamento, ele de certa forma resume tudo que nós falamos até agora. Eu vou deixar aqui uma tarefa para vocês para o dia 22 de abril. Essa tarefa ela pode ser feita individualmente ou em duplas. Tá? Vocês vão realizar uma pesquisa sobre o sociólogo e antropólogo Darcy Ribeiro. Ao realizar essa pesquisa, eu convido vocês a fazer uma síntese de no máximo 2 páginas, sobre as contribuições dos estudos do Darcy Ribeiro para o entendimento do povo brasileiro e para a educação pública, que ele teve uma
participação importantíssima para a educação pública e vocês vão ver isso nos estudos de vocês. Como eu falei, a síntese pode ser feita individualmente ou em duplas e vocês deverão postar no ambiente virtual até o dia 22 de abril. No dia 22 de abril, nós vamos realizar um bate-papo pelo Zoom sobre os estudos que vocês realizaram com esse material que eu estou disponibilizando e também sobre a síntese, né, os estudos que vocês realizaram sobre as contribuições do Darcy Ribeiro. Lembrando que qualquer dúvida eu estou à disposição, pode entrar em contato comigo, ok? Tchau, sintam-se carinhosamente abraçados por mim. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.